A praça em que agora é iluminada essa história já foi centro de muitas guerras sanguinárias ao longo dos milênios. Guerras onde se matava, onde se estuprava, onde se sequestrava, não necessariamente nessa ordem. Não à toa, a morte e o estupro andam de mãos dadas historicamente. Provavelmente o estupro já é uma morte em vida. Guerras entre gregos e troianos, guerras entre direita e esquerda, ou esquerda e direita, não necessariamente nessa ordem, talvez na outra. Afinal, a guerra nunca está numa ordem necessária e correta. Eu peço desculpas por citar a Guerra de Troia, apesar de não haver nenhum sinal irrefutável de que ela tenha realmente ocorrido. Você pode acreditar nela ou não, mas eu tenho intenções referenciais que eu julgo muito importantes, então fica comigo, malandro, fica. No momento em que a praça pública recebe a luz e revela o estupro, eu tenho certeza, os populares, quase a totalidade deles, independente de religião, natureza sexual, posicionamento político ou pseudo-político, se assusta, todo mundo se assusta. Alguns homens, na sua mais mórbida intimidade, se perguntam se seriam capazes de fazer aquilo ou se só a covardia, palavra tão ambígua, né? A covardia impede. Eu não falo aqui da covardia ativa, aquela que moveu o estuprador, mas a passiva, onde se há um impulso sádico, mórbido, vil, mas o medo de ser descoberto é maior e impede de prosseguir, ainda bem. Será que é por isso que esses homens se compadecem em silêncio? Será que há nas profundezas do inconsciente um sentimento de sororidade, não com ela, a vítima, mas com ele, o agressor, o estuprador? Será que pensam algo que se pareça com a frase "poderia ser comigo se eu tivesse coragem"? Deixa quieto. Será que se não houvesse lei, seriam limitados esses homens às abordagens grosseiras e sexuais nas ruas? Será que se não houvesse lei, tão somente chamariam de vagabunda diante da rejeição? Será que se não houvesse um vidro impedindo ali no bar, na padaria, os cães não despedaçariam o que observam com a boca cheia d'água, ali as frangas de padaria rodando, e desprezariam ruídos, os ossos aos cantos? Afinal de contas, o que move os soldados ao cometimento de crimes de guerra, de estupro, em que raramente são descobertos e mais ainda raramente penalizados? Será que eles cometeriam necessariamente estupros em seus próprios vilarejos? Em suas cidades fora da guerra? Na guerra, a ausência de lei e, finalmente, a oportunidade de ver uma mulher como inimiga legítima. Talvez alguns homens sempre tenham sonhado com esse momento, de ter como inimiga a mulher. Talvez habitem em muitos lugares. Talvez seja uma palavra excessivamente otimista. Por praça pública eu me refiro a todos os lugares civis, talvez terráqueos. Alguém que estupra em uma praça pública é um homem paradoxal, extremamente covarde por um lado e ao mesmo tempo assustadoramente destemido. Ele não tem medo de ser preso, decapitado, de ter a cabeça usada pela rapaziada aí igual bola de futebol na hora da recreação, da diversão. Ele não tem medo de dormir e ganhar óleo quente, óleo fervendo no ouvido enquanto dorme. Ele não tem medo de ser castrado. Ele não tem medo da rapaziada aí fazer com ele igual ele fez com os outros na rua. Ele não tem medo de nada. De sentir o abraço quente de Satã a 587 graus Celsius, sem que possam morrer com o sofrimento da dor. Isso é um detalhe importante, porque eles já vão estar mortos. E nesse momento, mesmo alguns ateus no íntimo, você pode não acreditar em Deus, mas você torce, tenho certeza, para que o diabo exista. Nesse momento, sim. E alguns que creem em Deus, curiosamente, torcem pelo êxito, pelo sucesso de Satanás. Tenho certeza, pelo sucesso de Satanás ao torturar esse homem. Eu usei as palavras diabo, Satã e Satanás porque algumas pessoas torcem também para que ele sofra frente aos três se existirem. Mas, infelizmente, talvez o estuprador, ele próprio, seja o diabo, Satã
e Satanás, sobretudo para a mulher que na mão dele sofre. Infelizmente, nem sempre ele é flagrado ou descoberto à luz do poste, ou a qualquer luz. Denuncie, porque talvez a maior parte não é flagrada. Talvez seja uma palavra otimista demais. De fato, é possível que em muitas situações não existam formas de o estuprador ser descoberto. Que ele saiba disso, que ele crie um cenário seguramente soturno e que use seu cérebro, nem sempre incompetente, apesar de cruel, para a realização do estupro perfeito. E cá está outra combinação perturbadora de palavras: estupro perfeito. E no momento em que a mulher estuprada é exposta em praça pública iluminada, vários cérebros ditos como politicamente alinhados à direita, tenham certeza, ainda que inconscientemente, flertam com o feminismo e compreendem um pouco dele, e vários cérebros ditos como alinhados à esquerda, flertam com e compreendem até a pena de morte ao estuprador. Tenho certeza, sem emitirem, no entanto, estes cérebros qualquer ordem corajosa de fala à boca. Não emitem aos braços a ordem de levantar uma bandeira branca, ainda que pequenininha, bem pequena, só por um momentinho, não, jamais. Parece normal se calar. A mulher violentada talvez também não tivesse coragem de falar, mas o extremista destro ou canhoto talvez, e eu disse talvez, não tenha motivos tão fortes para não ter coragem de admitir, se misturar um pouco com outros humanos que pensem diferente de você, que pensem por uma causa que deveria ser tão comum na sua repugnância. Podia até ser um momento raro de abraço coletivo entre times opostos. Podia ser uma trégua de Natal, tal qual a da Primeira Guerra Mundial, onde os inimigos britânicos e alemães, eles trocaram presentes, eles jogaram futebol por um tempo, respiraram, se entenderam. Hoje em dia, possivelmente, nem o Natal se salva mais. E não estamos longe, não estamos das próximas guerras, que talvez culminem no fim absoluto de toda a estupidez humana. E talvez seja uma palavra otimista demais. Guerra que tu fala é mundial, né, parceiro? Mundial. Porque guerra tem em tudo que é lugar. Mas às vezes tem um futebolzinho mesmo. Isso é verdade, de lei. Futebol de coco. Mas enquanto o fim não chega, alguns cérebros, talvez a maioria deles, preferem permanecer em sua zona de conforto. É biológico, sim, o cérebro se flexibiliza. O cérebro é complexo demais. Comporta mais do que um livro de regras. O cérebro muda, mas tem preguiça de mudar. O cérebro é capaz até de virtualizar um entendimento, a compreensão ao outro cérebro. Acredite nisso. Talvez dois cérebros queiram a mesma coisa por caminhos diferentes. Mas não, dá muito trabalho entender. Pelo amor de Deus, é muito imoral ceder um pouco do ego. Dá muito trabalho pensar, e mais ainda, ser corajoso sem ser covarde. O que não é redundante. Nem mesmo palavras estão totalmente definidas. As palavras são passíveis de exceções. O que dizer então de posições políticas vendidas em caixas fechadas, não personalizáveis, que criam legiões de robôs dos dois lados? Ao invés de emitir concordância, ao menos em um momento em que concordem, preferem então articular ou reproduzir em sutilezas, discordâncias, defesas dos seus lados, os seus lados fechados, robóticos, os seus lados da guerra. Ainda que concordem, preferem focar na pequena fração de diferença. No meio de uma guerra, ainda que isso demande a maior das coragens, a melhor coisa que se pode fazer é atacar os dois lados opostos. É melhor se sentir um lobo solitário do que um animal de manada. Desculpa. Robôs não têm os cérebros que descrevi anteriormente. Mas se você não é nativamente um robô, se você não nasceu um robô, você pode resgatar sua massa encefálica. Ainda é tempo. E eu não falei fálica. Mas num massacre, é necessário escolher um lado que pode não ser o seu.
O baile segue, o baile sempre vai seguir ali, na mesma praça pública em que as trevas foram expostas com o recebimento de luz, ali onde guerras aconteceram. A praça pública está repleta de sangue, sangue fresco, sangue coagulado, sangue absorvido pela terra, sangue que permeia o solo e encontra ossos enterrados. Sem desculpas, não se permita isentar de forma tão fácil e sorrateira. Eu falo com homens que integram os dois lados dessa guerra contemporânea. Eu falo tanto com homens destros que em seu discurso ou mesmo em sua verdade, é bem possível, dizem proteger suas mulheres como bons patriarcas que são e por vezes esquecem que não estarão o tempo todo junto de suas filhas, de suas irmãs, de suas esposas, etc. E falo também com os homens canhotos que em seu discurso ou verdade, não nego que possa ser, dizem nutrir o sentimento de igualdade junto às mulheres e, portanto, não se sentem passíveis de ocupar seus lugares de fala. Por vezes, parecem respeitar tanto isso ao ponto de não se posicionar a favor dela em roda de amigos masculinos, que agem muito inadequadamente, nada raramente. Será que você, homem destro, imponente, viril como um cavalo que se faz parecer, emite e recusa se colocar como égua por alguns minutinhos que seja? Será que você, homem canhoto, que se julga tão feminista, tão igual, acha que essa é uma guerra só delas, na qual só elas podem falar? Parece tudo muito cômodo. Parece tudo muito cômodo, parceiro. Agora imagina uma cidade completamente masculina, hipoteticamente e ironicamente chamada por um nome feminino, Troia. Imagine agora que uma égua enorme de madeira está entrando na cidade. Imagine que essa égua de madeira carregue dentro dela uma legião de soldadas gregas desarmadas que trazem o verbo como único artifício de mudança. Às vezes um verbo inicialmente rasgante, sim, talvez incômodo, tanto para quem fala quanto para quem ouve, movido por um desespero muito justo. Acontece que essas soldadas, diante da nossa não reação, não vão sentir ainda mais medo. Ao perceberem elas que nós nos unimos verdadeiramente à causa da justiça, irão tornar todas as coisas mais serenas e irão querer, provavelmente, viver em harmonia, ao invés de atear fogo em sua cidade. E se você acredita em alguma diferença entre homens e mulheres que não seja o sistema reprodutor, talvez acredite que elas saibam conduzir melhor do que homens algumas coisas. E talvez algumas sejam uma palavra restrita demais. E para se unir, meu camarada, não importa se você se julga igual ou diferente, não. Basta que não se julgue superior. E nesse momento podemos ser nós homens, éguas de Troia, enviadas pelas vítimas históricas desse massacre. Podemos nós, nesse momento podemos nós homens, ecoar as falas das mulheres entre nós mesmos. A gente já sabe o que é, cara. Até quando a gente vai se isentar dessa parada? Se você não se julga covarde, compartilhe essa situação. Mesmo que você se julgue covarde, compartilha no susto, vai lá, pô. Somos nós, pô. As éguas de Troia. Eu não tô de sacanagem, não. Toca pra frente a nossa égua, parceiro. Se você é da direita, empurra a égua pelo lado direito. Se você é da esquerda, empurra a égua pelo lado esquerdo, pô. Não importa nem revezar lado se não quiser. Mas deixa elas no centro, pelo menos por enquanto, meu irmão. Porque só com os dois lados empurrando vai rolar um equilíbrio e um progresso maneiro. Rapaziada, a gente na real não tem nada a perder. A menos que exista algo impublicável na sua mente, que só espera uma oportunidade sorrateira, a gente não tem nada a perder, não. Dizem por aí que os homens são muito mais unidos que as mulheres. Vamos ver se eles vão compartilhar isso aqui, essa égua de Troia, só porque é um homem que tá falando, então. Não é psicologia reversa, não, só tô pensando. Bom, talvez tudo isso seja só uma tentativa fracassada. E talvez, a palavra talvez, seja otimista demais. Pô, quase 15 minutos pra falar que se a gente não se juntar vai dar merda.